todos aqui. Boa noite, os presentes aqui no fórum, os presentes no Zoom. Boa noite, Ronaldo Torres, nosso convidado. Antes de passar a palavra, Ronaldo, eu queria dar umas palavras, fazer uma breve apresentação sobre as formações clínicas, né? O Seminário das Formações Clínicas é um seminário onde a gente trabalha o tema do ano. O fórum inteiro a gente vai trabalhar o tema do ano, só que no Seminário das Formações Clínicas é um seminário, um espaço aberto, né, à comunidade, e ele tem uma característica de ser um lugar de interlocução que se propõe a articular o eixo intenção e extensão e a teoria e a praxis, né? Então, vocês vão ver no nosso programa várias possibilidades de interlocução com a clínica, com a escola, a educação, com as instituições hospitalares, com a filosofia. Então, esse eixo aí, intenção e extensão, né? E essa possibilidade de fazer esse dentro e fora, tanto da clínica quanto da psicanálise e extensão. E falando um pouquinho sobre o tema do ano, né? A gente trabalhou ano passado, em 2025, as ressonâncias do ato analítico, e por continuidade a gente chega, né, ao tema lógica, ética e poética, em diálogo aí com a proposta do encontro internacional, né, que vai acontecer em São Paulo, que fala sobre a ética da psicanálise e as outras, tá? Que vai ser nos dias 23 e 26 de julho. Bom, dar umas palavrinhas também sobre o tema, né? A formulação lacaniana de uma ética que se inaugura pelo ato orientou o nosso percurso. E à medida que o trabalho avança, abriu-se a possibilidade de ampliar essa tríade, lógica, ética e poética, que oferece uma sustentação à psicanálise em sua praxis. O estudo do ato analítico evidenciou a estreita relação entre lógica e ética. E quando o ato opera um corte na lógica fantasmática do sujeito, que se conduz a uma lógica do real, que por meio dos matemas, topologia, delimita-se o real e seus impossíveis. Nos limites da lógica emerge, então, a questão ética fundada no ato analítico e orientada por um desejo que não cede do gozo, uma ética do bem-dizer produzida na passagem de analisante a analista. O desejo do analista funciona como operador ético de uma análise e é pela via da poética que pode emergir a escrita contingente do que pode cessar de não se escrever, brecha pela qual o real pode ser tangenciado. Entre lógica e poética, a ética opera como um eixo e tensão, sustentando a singularidade da prática analítica. Trata-se de uma ética que não se deixa capturar pelo uso ou abuso do poder que lhe poderia ser atribuído em uma ética do particular. O, o uso ou abuso do poder que lhe poderia ser atribuído. É uma ética do particular, não todo. Quando Lacan afirma que o analista dirige o tratamento e não a vida do analisando, em a direção do tratamento e princípios do seu poder, ele delineia os contornos da ética que nos orienta. Assim, damos mais uma volta ao Seminário das Formações Clínicas, com lógica, ética e poética, renovando uma aposta no trabalho do fórum e de escola. Bom, então hoje a gente vai começar com a apresentação de Ronaldo Torres, que vai falar sobre o tema do ano da gente, né? Ronaldo já esteve aqui com a gente no seminário de ida, né? Falando sobre o quadrante de Klein, e
foi muito em função do livro dele, né, Dimensões. A gente, o ano passado, se voltou um pouco para esse livro, Dimensões do Ato, Psicanálise, né? É um livro bastante interessante e que trouxe bastante coisa para a gente discutir. E Ronaldo é psicanalista, membro do Fórum de São Paulo, editor da Fantasma Editora, né? E como eu disse, autor de Menções do Ato em Psicanálise e Discurso de Lacan, Não há relação sexual. É isso, Ronaldo? Então, com a palavra, Ronaldo. Bom, primeiro, gostaria muito de agradecer, né, o gentil convite para estar hoje aqui com vocês nesse trabalho das formações clínicas do Fórum do Campo Lacaniano de Salvador. Agradecer esse convite na pessoa da Célia, né, que foi muito gentil convidando para falar desse tema que, bom, é o tema então que, pelo que você estava dizendo, né, Célia está orientando o trabalho de vocês nesse ano. E um trabalho que vem em consequência do trabalho do ano passado, né, as ressonâncias do ato analítico, disso eu não sabia, mas é, é bastante interessante de saber isso. Bom, eu confesso que quando eu recebi a proposta, né, para essa apresentação, com esse título, né, a lógica, a ética e poética, fiquei em vertigem, na verdade, né, porque são três edifícios assim monumentais, né? São fundações que a gente poderia chamar da história da cultura ocidental, né? Três campos aí fundamentais da história da cultura do Ocidente e foi vertiginoso, né? Pensar, puxa, como é que, né? Por onde que eu vou abordar esses três monumentos, né? E sem falar que aparentemente, nos tempos atuais, é uma cultura ocidental que está em franca crise, né? Você sabe como é que isso vai caminhar, mas os sinais de crise são bem evidentes. Mas, de qualquer maneira, são também, claro, campos de articulação fundamentais para o discurso psicanalítico também, né? Há uma relação importante da psicanálise com esses três domínios, vamos chamar assim, né? Na qual me parece que a psicanálise estabelece também a sua singularidade, né? A partir da relação com esses três territórios. A singularidade de seu discurso. E quando eu refiro discurso aqui, estou me referindo tanto à prática, né, da psicanálise, à prática clínica, quanto também ao desenvolvimento daquilo que a gente chama de teoria, né, que, afinal de contas, são tanto a prática analítica quanto a teoria psicanalítica, de certa maneira, tem a mesma materialidade, né, na linguagem. Tá? Inclusive, aquilo que mais à frente Lacan vai chamar de materialité, né, com o uso da palavra le mot em francês, que normalmente é usado para a palavra escrita, né. E a relação da psicanálise com esses campos é certamente uma relação dialética. É, ou seja, a psicanálise, na relação de diálogo com esses campos, estabelece a sua singularidade discursiva e, e me parece também que esses campos, de alguma forma, são afetados pela psicanálise. É claro que eu não vou fazer esse percurso aqui, acho que nem teria capacidade para fazê-lo, né, quer dizer, da forma como esses campos são afetados pela psicanálise, mas basta lembrar, né, o advento Freud, né, a entrada do Freud no campo da cultura, vamos chamar assim,
quando ele começa a indicar de que o sonho, né, o fato do sonho, não é um fato de desrazão, como se acreditava, né? Uma manifestação em que a lógica, de alguma maneira, estaria corrompida, ou ela não estaria em funcionamento, né? E não só os sonhos, mas as formações inconscientes em geral, chegando até, né, a questão da sintomática, mas também do que a gente poderia chamar de loucura, né? Indicar como nas manifestações tomadas, né, a partir desse termo, como loucura, os delírios, alucinações, de que também não seriam manifestações de uma desrazão, mas haveria uma razão ali, né? Daí de se falar, por exemplo, no texto do Lacan, né, a razão desde Freud. Há, portanto, uma razão, uma lógica, né, a ser investigada, uma lógica do inconsciente, uma lógica que depois Lacan vai estabelecer, né, como uma lógica do significante. Então há esse primeiro termo, né, que é importante, de que há uma ligação da lógica em termos até da maneira de nomear isso, né, como lógica do significante. Esse advento do Freud, então, né, essa entrada dessa lógica do significante, lógica do inconsciente, ela indica o fim, então, da desordem e da indeterminação dessas manifestações, né? Mas que ordenamento é esse, né, que desafia, vamos dizer assim, aquilo que se considerava a razão, né, a lógica até então? Ah, vocês devem se lembrar, né, como o Freud recupera aquela anedota da chaleira emprestada na interpretação dos sonhos, quando ele apresenta o sonho de Irma, né? Na verdade, é um sonho dele, que é um dos primeiros sonhos que ele trabalha, é o primeiro sonho que ele trabalha na interpretação dos sonhos. E ele lembra disso, né? Quando ele está falando sobre os argumentos que aparecem no sonho para aplacar a culpa dele em relação a Irma, é, ele se refere a essa anedota da chaleira, né? Que o sujeito empresta uma chaleira para um outro, e ao receber de volta essa chaleira, ele nota que há um furo nessa chaleira. Ela voltou furada. E ela procura essa pessoa para quem ele emprestou e diz: escuta, a chaleira que eu te emprestei está furada. Ao que essa pessoa responde: olha, quando eu te devolvi a chaleira, ela estava em perfeitas condições. E também, quando eu peguei a chaleira emprestada, ela já estava com furo. E, além disso, eu nunca peguei a chaleira emprestada, né? Quer dizer, do ponto de vista da lógica, vamos chamar assim, da lógica clássica, há uma contradição evidente entre as três asserções, né? Basta que uma seja verdadeira para que qualquer uma das outras seja falsa, para que não haja contradição. Estabelecendo o valor verdade para cada uma delas, para que não haja contradição, as outras devem ser falsas. No entanto, todas elas são afirmadas como verdade, né? Nessa anedota. Contrariando a lógica clássica, o que Freud vai dizer, olha, que na verdade há uma outra lógica aqui, né, que é a lógica, por exemplo, de que todas essas asserções elas vêm para negar uma culpa, né, do sujeito, ou uma lógica que viria para algum tipo de realização de algum desejo, né? Então, esse é um ponto importante, né, de marcar também, como a lógica do significante, a lógica do inconsciente, ela traz uma noção de verdade modificada. Bom, eu não saberia dizer
se a psicanálise influenciou diretamente o trabalho dos lógicos, né? Se essa intervenção psicanalítica freudiana, se o advento do inconsciente influenciou diretamente o trabalho dos lógicos. Mas é fato, né, de que os desenvolvimentos da lógica, que deixam de trabalhar apenas com aquilo que é conhecido como lógica clássica, né, e passam a desenvolver as lógicas não clássicas, eles são contemporâneos, relativamente contemporâneos a Freud. O que são essas lógicas não clássicas? Elas são as lógicas exatamente que trabalham com, com outros valores, ou, né, de forma diferente, e não só com o valor verdade, verdadeiro ou falso. Há lógicas polivalentes e por aí vai. Né? Bom, de forma esquemática, há dois passos fundamentais para acompanhar esse deslocamento do que a gente chamaria, né, de a lógica clássica até a lógica do inconsciente. Eu gostaria de recuperar isso com vocês rapidamente. O primeiro passo, esse primeiro deslocamento, é o que a gente poderia chamar de rompimento entre a lógica e a ontologia. A lógica, como vocês sabem, né, ela nasce na Grécia, né, e ela nasce como uma espécie de um instrumento, uma ferramenta. Tanto que, por exemplo, os textos de Aristóteles que se referem à lógica, eles foram organizados, eles foram postos em um conjunto posteriormente, foi chamado de órgão, que significa exatamente isso, né? Uma espécie de ferramenta, de instrumento. Um instrumento para quê? Em primeiro lugar, para servir aquilo que se chamava de episteme, né? Ou, então, o sentido para essas ferramentas, para esses instrumentos, episteme. A episteme é assim, o campo do conhecimento verdadeiro. E a lógica seria o caminho, então, para a construção de um conhecimento verdadeiro. Agora, há uma segunda camada, né, um segundo propósito da lógica e da episteme, uma camada secundária, mas que seria a finalidade disso, que seria a construção de um conhecimento verdadeiro sobre o ser, né, sobre o que é o ser. Então, uma dimensão também ontológica, a qual serviria a lógica, né? Chegar àquilo que é a verdade sobre o ser. Então, essa é o ponto em que a lógica nasce, né? O primeiro passo, o primeiro deslocamento disso, vem a partir de Descartes. Né? Descartes é quem cria esse rompimento, né? A partir do momento em que ele propõe que o ser é relativo a um pensar, não mais a um ser que apresenta qualidades positivas, né? Que podem ser que pode se chegar a elas, que pode se revelar quais seriam essas qualidades, que seriam as qualidades positivas que dariam o ser aquilo que verdadeiramente é, né? Mas que bastaria, na verdade, o pensamento para que houvesse existência. Esse pensamento é um pensamento sem qualidades. Não é pensar isto ou aquilo, pensar verdadeiramente ou falsamente, mas basta que se pense para que se afirme uma existência. Isso é um rompimento, né? Um passo, porque, de alguma maneira, rompe com essa noção de que há uma verdade do ser, de que haveria uma verdade do ser, mas uma certeza da existência. Eu estou recuperando, claro, dando passos largos e recuperando isso rapidamente, né? Porque não é o nosso objetivo central aqui, mas é importante.
Por quê? Porque o segundo passo, o segundo deslocamento, é dado exatamente por Freud, né? Ao propor essa noção de inconsciente, de uma lógica desse inconsciente. Por quê? Ele vai exatamente subverter o código cartesiano, no sentido de que sim, o que faz um ser, né, o que dá existência a um ser, é um pensamento, só que esse pensamento não se confunde com o eu ou com a consciência. Há uma outra instância relativa a esse pensamento, né, que, bom, pós-Freud, né, passou-se a se chamar como o sujeito. Há então uma distinção fundamental entre sujeito, eu e consciência. Há um sujeito do inconsciente e ele está sujeito a uma lógica. Esse pensamento, ele não é um pensamento que depende nem do eu, nem da consciência. Ao contrário, ele é um pensamento que se estabelece em um primeiro nível, em um processo primário, fora dessas instâncias. Numa relação de um sujeito ao inconsciente. Passando também rapidamente por isso, né? Muito rapidamente, eu deixo como referência para vocês aqui, como recomendação para aqueles que não conhecem, para aqueles que não leram, um livro do Jean-Claude Milner, chamado A Obra Clara. A Obra Clara, Lacan, a filosofia e a ciência. Se não me falha a memória, o título completo é esse, né? A Obra Clara, Lacan, filosofia e a ciência. Esse livro, o Jean-Claude Milner, ele trabalha essas noções com muita precisão. Quem tiver interesse nessa pesquisa, eu recomendo. Bom, depois desse primeiro momento, né, esse advento freudiano, quem, quem se debruçou, né, quem verticalizou essa noção de uma lógica inconsciente foi o movimento estruturalista. Eu também vou passar rapidamente, mas penso que para falar de lógica, né, em psicanálise, não dá para deixar de falar disso, né? Por quê? E é muito interessante a história. Não sei se vocês conhecem a história, né, do quem, quem desenvolveu esse movimento que veio a ter esse nome, né, de estruturalismo, foi Levi-Strauss, antropólogo, né, e que é curiosa a história porque uma boa parte da etnografia que ele construiu como antropólogo, ele construiu aqui no Brasil, ele recolheu aqui no Brasil junto às culturas indígenas brasileiras, né? E, e levantou todo esse material, e era muito material, mas havia uma boa parte desse material que ele trabalhava exatamente ele escreveu como eram as relações de troca das alianças, né? Como, ah, na verdade, aquilo que estabelece o parentesco, né? Mas que, na verdade, são trocas que acontecem, né? Dentro de uma cultura. Que tipo de aliança né, é permitida, como que ela acontece, e ele escreveu isso e voltou para a França e logo teve que sair da França por causa da guerra, Segunda Guerra, e foi aos Estados Unidos, em Nova York, como refugiado, ou fugindo da guerra, né? E lá ele encontrou o Jacobson, que era um linguista, um formalista, que já tinha alguma experiência com o formalismo, portanto, uma certa experiência também com lógica. Ele olhou aquele material, Levi-Strauss apresentou para ele, ele olhou aquele material e conta a história que ele falou, olha, isso aqui vamos mostrar para o André Weil, que era um matemático que também estava lá, um matemático francês, que aliás também esteve aqui no Brasil e ajudou também a fundar a USP em São Paulo, assim como o Levi-Strauss.
E aí o Levi-Strauss mostrou esse material para o André Weil, e o André Weil disse, olha, a gente está diante aqui de uma estrutura matemática. Você está dizendo para mim que a, as trocas, né, de parentesco, de aliança, de casamento, elas se dão dessa maneira, e só dessa maneira nessa cultura? Ele disse sim, é dessa forma. André Weil disse, bom, isso aqui é matematizável. Inclusive, é, vocês estão familiarizados com isso, né? Porque vocês viram isso no passado. É, a estrutura em matemática para esse tipo de coisa chama grupo. É um grupo matemático que é o mesmo grupo do quadrângulo de Klein, que o Lacan vai usar mais à frente. Bom, o que quer dizer isso, na verdade? De que essa forma de troca é matematizável em um grupo. Isso quer dizer que nessa cultura, os seus entes, né, os sujeitos dessa cultura, eles praticam um tipo de troca que tem uma lógica, que tem um ordenamento, que tem uma determinação, só que, ao mesmo tempo, eles não sabem disso. Eles não sabem dizer, né, eles não sabem formalizar o que é isso. Tanto que, bom, nem Levi-Strauss conseguiu, né? Foi necessário recorrer a André Weil. Inclusive, o André Weil tem um capítulo, né? Se vocês orarem lá na Estruturas Elementares do Parentesco, que foi a tese de doutorado originalmente do Levi-Strauss, que ele apresentou a partir desse material, se vocês procurarem lá, vocês vão ver um capítulo do André Weil, né? Então, a questão é que esses praticantes, vamos dizer assim, dessas formas de troca, fazem isso, isso se organiza, o que a gente poderia chamar de uma espécie de um saber, sem que saibam. Praticam, né, um saber sem saber. Bom, a mesma coisa depois se verificou, né, a respeito da linguagem e das línguas. A mesma estrutura. Nós somos falantes do português, nós praticamos essa estrutura, nós, nós praticamos essa estrutura e essa estrutura nos pratica, no sentido, né, de que ela nos enquadra, ela nos determina enquanto falantes. Eu falando aqui com vocês, estou sujeito a todas as regras da língua portuguesa, fonéticas, sintáticas. Estou usando essas formas permanentemente e, ao mesmo tempo, eu não saberia dizer quais são todas elas. Quer dizer, há uma estrutura, há um saber que não se sabe. Essa é a noção de um inconsciente estruturalista, né? E essa noção não é nem do Lacan, essa noção é uma noção de Levi-Strauss. É um inconsciente transindividual, portanto, que diz respeito a uma estrutura que determina os entes de determinado campo simbólico. Bom, para Lacan, né, quando Lacan se encontra com esse trabalho de Levi-Strauss, é decisivo, né? É aí que ele começa o ensino dele. Porque traz para ele uma noção de inconsciente que, de certa maneira, tem um manejo diferente, né? De um inconsciente pensado, por exemplo, como uma instância psíquica, um inconsciente que seria pertencente a cada indivíduo, né? A todos ao mesmo tempo, enfim. É uma outra forma de se pensar o inconsciente. No entanto, se foi importante para Lacan para estabelecer, né, nessa posição do sujeito que ele já tinha trabalhado de alguma forma antes, mas que trouxe um arcabouço teórico para isso, um sujeito porque é assujeitado por uma lógica, né, assujeitado por um sistema formal de determinação, ao mesmo tempo, desde o início, o Lacan também estabelece esse mesmo sujeito, né, como isso que guarda
uma relação com algo que também falta a essa estrutura. Então, né, o sujeito é, ao mesmo tempo, assujeitado pela estrutura, e desde o início do ensino do Lacan, esse sujeito também aparece como uma falha na própria estrutura. Trouxe para vocês aqui dois trechinhos da Carta Roubada. A Carta Roubada, né, vocês se lembram, é o texto que abre os escritos, e é importante dizer, né, que os escritos, quando foi editado em 66, ele tem uma edição em que os escritos que o compõem, né, Lacan pegou então até 66, fez uma seleção do que ele havia escrito até então e os colocou em ordem cronológica nos escritos. Entretanto, a Carta Roubada é a exceção dessa ordem cronológica, e ele escolhe a Carta Roubada para abrir os escritos, e me parece porque ali, de fato, há uma espécie de apresentação de um programa, né, para se ler os escritos. O que está em jogo nos escritos. E aí, num primeiro trecho que eu recortei aqui, ele diz: se o que Freud descobriu e redescobre com um gume cada vez mais afiado tem algum sentido, é que o deslocamento do significante determina os sujeitos em seus atos, seu destino, suas recusas, suas cegueiras, seu sucesso e sua sorte, não obstante seus dons inatos e sua posição social, sem levar em conta o seu caráter ou o sexo, e que, por bem ou por mal, seguirá o rumo do significante como armas e bagagens, tudo aquilo que é da ordem do dado psicológico. E depois não, mais depois, né, porque há também esse mais adversativo, ele diz assim: o programa, o programa que se trata para nós, portanto, é saber como uma linguagem formal determina o sujeito. Mas o interesse de tal programa não é simples, já que supõe que um sujeito só o cumprirá colocando algo de si. E aqui eu sublinho esse um sujeito, né? Ele está dizendo como é necessário que um sujeito, ou cada sujeito, coloque algo de si. Bom, essa é a razão, né, para que não se tome o Lacan como um estruturalista. Claro que ele faz uso, né, há uma importância do estruturalismo para Lacan, mas essa posição do sujeito como uma espécie de dobradiça, né, entre a determinação e a falha, rompimento dessa determinação, um buraco nisso, isso não é típico do estruturalismo. Se escapa ao estruturalismo. E essa articulação do sujeito, ela é central. E ela cria o laço entre os dois primeiros campos do título, né, dessa apresentação que foi proposta a ser feita hoje, né? Porque há uma articulação lógica e ética na própria constituição do sujeito. E é nessa articulação que aparece ou pode aparecer, né, o sofrimento do sujeito, as suas inibições, né, sintomas ou angústia. A, a posição lógica, a gente já acabou de falar um pouco de onde vem isso, né? E a ética trata exatamente desse algo que o sujeito põe de si. Eu desenvolverei mais, vou desenvolver mais porque esse de si, né, tem um estatuto ético, mas já fica claro aqui que há uma espécie de tensão, então, entre lógica e ética, na qual, né, a ética é um furo, o limite, a borda
de uma lógica. E isso também já está posto, né, pelo Lacan, evidentemente, mas é bom lembrar, de saída, desde o início do seu ensino, quando a gente toma a função e campo da fala e da linguagem, né, que é tido como o escrito que funda o ensino do Lacan, os cursos de Roma, se quiser. Vejam, função e campo da fala e da linguagem, né? Como ele está dizendo que há uma função que opera aí num campo da fala, como esse ato de fala em que é necessário, né, uma fala em primeira pessoa, uma fala ao final é sempre em primeira pessoa, uma fala. Isso articulado, né, um ato em um campo, que é o campo da linguagem. Então, ao mesmo tempo, uma amarração, né, entre algo que é da ordem do singular, uma fala em primeira pessoa, com uma forma universal, a linguagem. Indo para a experiência concreta, né, da psicanálise, eu vou propor que a gente parta, então, da aparente simplicidade, singeleza da associação livre, né, dessa regra de ouro da experiência analítica. Quando alguém que sofre, né, procura uma análise e o analista maneja, né, para que essa pessoa fala mais, buscando isso, né, que é a associação livre, há algumas coisas aí. Exatamente, em primeiro lugar, a direção, né, para que essa pessoa fale em primeira pessoa, que ela fale desde si, implicando aí a singularidade de um sujeito, daquele sujeito. Mas, ao mesmo tempo, né, com esse saber do analista, de que esse de si não faz referência a um eu. Não é o eu, né, da pessoa, mas que essa fale, né, a partir de um de si, de um sujeito, que ao mesmo tempo, veja isso que é interessante, né, essa fala é de um sujeito que fala de si, mas que ao mesmo tempo é assujeitado pela estrutura. Então, de alguma maneira, né, essa fala é uma fala que vem do outro, uma fala do outro. E, portanto, é o outro que passa a ser escutado, não exatamente ou não unicamente pelo analista, né? Mas a proposta é exatamente, né, que na associação livre o sujeito possa se deparar com esse outro que fala nele, ao mesmo tempo que está falando de si. O que é esse outro que fala em mim, né? Esse é o ponto, vamos dizer assim, esse é um ponto central de uma análise, né? Vamos dizer assim, um ponto de entrada de uma análise. É quando se cria a partir, e por isso que as formações inconscientes são tão importantes na experiência analítica, né? Porque elas promovem esse deslocamento. Isso que faz com que o sujeito tope com, bom, o que é isso que acabou de falar em mim? Num sonho, num ato falho, num esquecimento. E, por que não, e principalmente, né, no próprio sintoma. O sintoma como esse enigma, né? De que fala algo e que o sujeito não sabe, né, o que isso está falando, mas que topa com isso, né? Nesse momento da experiência, dizer, opa, o que é isso que está falando em mim? Então vejam, né, que essa regra de ouro da experiência analítica,
ela é também uma direção sustentada pelo analista, né? Portanto, também uma direção ética do analista, que visa isso, né? Que visa que um sujeito fale e que esse sujeito seja tocado por essa fala, que vem desde o campo do outro. Bom, eu disse dessa forma, né? Mas é, a transferência é o operador central dessa direção, né? Vocês se lembram como o Lacan trabalha sobre isso com muita precisão, por exemplo, no seminário 11, quando ele fala da passagem, né, da transferência imaginária, que vem pela via do amor e do ódio, né? O amódio, que é uma transferência muito vinculada à pessoa do analista, e quando isso se desloca para o que ele chama de exatamente uma transferência ao saber. Esse é o ponto que marca, né, a entrada numa análise. Quando o sujeito topa com esse saber inconsciente. Isso que fala nele. Então, a, a lógica do significante, né, a lógica... bom, esse ponto, né, esse ponto de entrada na transferência, a entrada em análise, a transferência ao saber, é o que Lacan chamou também, né, ele deu esse nome, que me parece muito preciso também, que é o sujeito suposto saber. Né? O sujeito suposto saber, exatamente isso. Interessante porque ele joga muitas vezes, né, com esse termo, às vezes como se estivesse falando da posição do analista, mas recomendo que se vá ao texto da proposição de 9 de outubro, né, de 67, aos analistas de escola, em que ali ele afirma com todas as letras, né, o sujeito não supõe nada, o sujeito é suposto, ele é suposto a um saber. E é nesse mesmo momento em que ele apresenta lá uma tema da transferência. Então, a lógica do significante, a lógica do inconsciente é essa. O sujeito suposto saber, ele é representado por um significante para outro significante. Essa pergunta, então, né, que retorna e que indaga. Então, nessa lógica, né, afinal, o que é o sujeito? Bom, o sujeito, ele é isso, e nada mais do que isso. Ele é representado por um significante para outro significante. Em uma das vertentes. Eu acabei de dizer nada mais do que isso, mas não é bem assim, né? Ele, em termos de definição do que é isso. Ele é representado por um significante para outro significante. Nessa vertente, o sujeito desliza na cadeia significante e ele é evanescente. Ele está vinculado ao significante que o representa para um outro significante. Lacan, na construção dessa lógica, né, eu estou dizendo isso porque ele gastou um bom tempo com isso, ele reduziu o sujeito à relação com o elemento mínimo da linguagem, que é exatamente o significante, demonstrando como o sentido é construído por essa relação, uma relação que, afinal, é sem sentido. Vocês se lembram, né, a forma como ele trabalha isso, principalmente no seminário 4 e 5, a partir da noção do pas de sens. Né? Pas de sens, que em francês é passo de sentido, mas também é sem sentido, não sentido. Né? Essa é uma das faces da verdade do sujeito, para retomar a relação entre lógica e verdade. O significante não dá um ser ao sujeito, ao contrário, ele é a marca constitutiva da falta ser do sujeito. E essa verdade só pode ser tocada por esse equívoco de que, ao falar, o sujeito também fala ao outro.
É isso, por exemplo, que aparece no seminário 1, né? No último ou penúltimo capítulo, em que o Lacan intitula A Verdade Surge da Equivocação. Dessa equivocação, né? De quem está falando? Além das equivocações das formações do inconsciente. Bom, Lacan tomou os primeiros anos do seu ensino para construir, formalizar a lógica do significante e insistir em seu lugar central na experiência. Eu não vou entrar nisso, né? Mas os caminhos dos pós-freudianos estavam se afastando intensamente dessa direção. Embora, né, como apontamos, o furo na estrutura estivesse posto desde o início do seu ensino. E Lacan pôde formulá-lo de maneira mais detida um pouco à frente, quando ele dedicou a isso um dos seus seminários, né, que é o Seminário 7. Seminário 7, Seminário sobre a Ética da Psicanálise, para tratar exatamente, então, desse segundo aspecto, relativo ao sujeito, que era o furo na estrutura. E eu trouxe um trechinho aqui para vocês, que é um trecho que eu sempre recupero, porque ele me parece muito elucidativo da proposta do Lacan nesse momento. Ele diz assim: por mais de uma vez, na época que eu falava do simbólico e do imaginário e de sua interseção recíproca, alguns dentre vocês se perguntaram o que era, afinal de contas, o real. Pois bem, coisa curiosa para um pensamento sumário, que pensaria que toda exploração da ética deve incidir sob o domínio do ideal, se não do irreal, iremos, pelo contrário, ao inverso, no sentido de um aprofundamento da noção de real. A questão ética, uma vez que a posição de Freud nos faz progredir nesse domínio, articula-se por meio de uma orientação do referenciamento do homem em relação ao real. Bom, esse referenciamento da questão ética ao real é um movimento fundamental de Lacan e de grande importância clínica. A essa segunda vertente do sujeito, apontada desde o início do ensino, entre determinação da estrutura simbólica e o próprio furo dessa estrutura, Lacan dará a esse furo um estatuto real. O sujeito não é puro produto da estrutura, mas ele responde à estrutura. Há um ato de resposta do sujeito e este ato tem a ver com o real, ou seja, com aquilo que escapa do significante. Então vejam, há, portanto, algo de constitutivo do sujeito, que é sua própria resposta de sujeito à estrutura, e esse algo é do registro do real e da ética, como um ato ético. Isso marca um percurso de Lacan que poderemos encontrar na articulação entre lógica do significante e lógica da fantasia. Veja, então aqui eu estou fazendo um percurso, né, trazendo essas duas nomenclaturas, essas duas expressões, um percurso entre a lógica do significante e a lógica da fantasia, para me referir a um período que vai desde o início do ensino do Lacan até o seminário 14, que se chama exatamente a lógica da fantasia. Então, Lacan formalizou essas posições do sujeito. Uma delas representada por um significante e por outro significante, e a segunda posição do sujeito. São as duas formas que o Lacan fala ele formaliza o sujeito. E a segunda, que é essa em relação de conjunção e disjunção com o objeto A, que é uma tema da fantasia. Né? Sujeito, função, A. Essa função, uma das formas de leitura dela, são essas operações de conjunção e disjunção ao objeto A. O objeto A é, portanto, isso é muito importante, né, para a clínica, porque o objeto A é a resposta do sujeito à estrutura
estrutura a qual ele mesmo faz furo. O objeto A é, portanto, a resposta à falta do outro. E essas duas posições do sujeito são exatamente aquelas que compõem a própria experiência clínica. Numa delas, a infinitização da posição do sujeito na cadeia significante, e na outra, ao retorno sempre ao mesmo lugar. A repetição ligada ao real. Lacan também tratou disso de uma forma bem rigorosa e detida no Seminário 11, né? Quando ele faz a definição do que é a repetição, dizendo que a repetição ela não pode ser simbólica. Por quê? Porque no campo simbólico, na cadeia do significante, um significante, na verdade, nunca se repete. O significante é sempre dado por sua posição na cadeia. E essa cadeia é diacrônica. O valor do significante é dado por seus vizinhos, né? Pelos significantes que vêm posteriormente. Então a repetição não pode ser encontrada aí. A repetição é aquilo que retorna sempre ao mesmo lugar da ausência de significante. Bom, e não é exatamente isso que se observa nas análises, né? Que nós observamos nas análises. Ou seja, por um lado, na melhor das hipóteses, né? Se construa essa tagarelice do sujeito, esse percurso em uma associação livre, né? Que leva, né? Que lança o sujeito ao infinito da cadeia simbólica, nas diversas cenas de uma análise, em que, ao mesmo tempo, nessas diversas cenas, há um ponto que retorna, um ponto que sempre se repete, e que é esse ponto que o sujeito começa a localizar, né, que é uma resposta que o sujeito dá ao outro, e que é exatamente aí nesse ponto que está a sua forma de sofrer. Essa resposta, ela está inscrita numa estrutura, numa lógica da estrutura, uma resposta, portanto, ao campo do grande outro, mas ela é também um ato do sujeito, um ato de sua própria constituição, um ato ético, portanto. O sujeito é responsável no sentido de que ele responde por essa forma de seu sofrimento. Bom, dessa forma do sofrimento, né? Porque há outras formas de sofrimento. Também a gente não pode esquecer disso, né? Há outras formas de que alguém sofre, de que definitivamente não é responsabilidade do sujeito. Mas com essa estrutura da posição subjetiva, vinculada a uma estrutura simbólica, é a resposta a essa estrutura que volta sempre ao mesmo lugar, por essa forma ele é responsável. Eu estou passando bem rápido, né, por essas noções para avançar no nosso tema, mas a outra chave para falar dessa dupla vertente do sujeito é falar exatamente das articulações entre desejo e gozo. É uma outra maneira de dizer. A essa falta de estrutura significante, cujo nome é desejo, o desejo é isso, né? O desejo é essa falta no campo do outro. Se lembram desse aforismo do Lacan também, né? O desejo é desejo do outro. A essa falta de estrutura significante, cujo nome é desejo, o sujeito responde com uma forma de gozo. E aqui a noção de gozo é fundamental. Porque o gozo é isso que transita do prazer até a própria destituição do sujeito, a destituição subjetiva, passando pela angústia. Que vocês se lembram, a forma do Lacan se referia à angústia no seminário 10, o seminário da angústia,
que é a única tradução subjetiva do objeto A. Então, se a fantasia faz o gozo apto ao prazer, é também ela, a fantasia, que sustenta a posição de gozo no sujeito em relação ao objeto A, em seu sintoma, inibição ou angústia. O gozo não se reduz ao prazer, muito ao contrário, né? Há um excedente de gozo que não tem nada a ver com o prazer e que caminha até a borda de uma destituição subjetiva, cujo afeto é angústia. Bom, retomemos a articulação entre lógica e ética até esse ponto, desenvolvendo bem rapidamente, né, com vocês aqui em pouco tempo. A lógica significante é aquela lógica que não completa. S2 não completa S1. Não há relação de cópula. Assim como o significante não dá um ser ao sujeito. E o sujeito é sujeito como resposta e põe um objeto ali onde falta o significante. Essa falta do significante, né, tá lá desde o grafo do desejo, significante de abarrado, o significante da falta do outro. Esse é um ato de constituição do sujeito. Um ato singular em que o sujeito, um sujeito, coloca algo de si, tal como eu tinha citado lá na carta roubada, desde a carta roubada. Eu me refiro a essa dupla posição do sujeito, né, numa experiência analítica, a partir de um termo que eu uso, que eu digo a maximização do sujeito. Jogando com as palavras, né, aí, de que, por um lado, há essa posição máxima do sujeito, no sentido da infinitização do sujeito na cadeia, que leva ao mesmo tempo à sua posição mínima, a redução mínima do sujeito na fantasia fundamental. E é isso que faz o tempo de compreender de uma análise. O tempo de compreender é esse tempo. O tempo da infinitização do sujeito até a sua redução mínima na fantasia fundamental. Bom, e é por essa razão, né, que aquilo que vem após a lógica da fantasia é o ato analítico. Claro, eu estou fazendo uma referência aqui ao próprio percurso do ensino do Lacan. O seminário que vem depois do seminário 14, a lógica da fantasia, é em boa matemática o seminário 15, né, o seminário do ato psicanalítico. Mas esse é o próprio percurso de uma análise. A análise, né, ela vai até a lógica da fantasia para, a partir daí, aguardar um ato. Por quê? Porque é um ponto da análise no qual fica evidente ao sujeito que qualquer relançamento que houver desse sujeito à cadeia significante redundará em um retorno ao mesmo lugar da fantasia fundamental. E esse ponto se evidencia, é o que a gente poderia chamar de espécie de fim do tempo de compreender, ou um nome que o Lacan deu para isso, que, aliás, eu falei sobre isso também em uma das vezes que eu tive com vocês em Salvador, falei bastante sobre isso, sobre esse momento, né, que o Lacan refere como impasse do sujeito suposto saber. Isso está, eu não me lembro se no seminário 14 ou 15, eu acho que no 15. Mas ele diz isso, né? Um momento de impasse do sujeito suposto saber. Ou seja, por que é um impasse? Porque, vejam, nem o sujeito
ou mesmo o saber, a cadeia, né, de significante, eles podem ser os agentes da saída dessa posição. Porque sempre que houver o relacionamento à cadeia e à posição do sujeito, é a atualização da mesma posição. Então, Lacan se dá conta de que o agente aí não pode ser nem o sujeito e nem o saber. E é por isso que o ato de fim de análise, o ato analítico, a passagem de psicanalizante a analista, foram esses os nomes que Lacan deu, né? É um ato de ruptura com as coordenadas simbólicas, um ato fora da lei e articulado à causa. E por isso que nesse ato de fim de análise, ato analítico, o agente é o objeto A. E sua agência se estabelece exatamente pela mudança de lugar e de função do objeto. Aqui temos, então, um ato, né, ético para além da lei do significante, cujo agente é o objeto A. Mas observem a contundência dessa asserção e das consequências. Fazer desse impasse do sujeito uma passagem a outra posição, destituindo a estrutura da fantasia, implica a própria destituição do sujeito. Porque nós dissemos, né? Nós acompanhamos aqui, nós não dissemos. Acompanhando Lacan, nós dissemos como o sujeito é também constituído pela fantasia. O rompimento com isso é o rompimento com a própria posição do sujeito. Daí que Lacan tenha chamado esse momento também de destituição subjetiva. Agora, como é isso, né? Como é pensar uma destituição do sujeito cujo paradigma, por exemplo, Lacan desde o seminário 11, vinha aproximando ao próprio suicídio? No seminário 15 ele fala, inclusive ele usa o termo, né? É uma passagem ao ato, mas uma passagem ao ato esclarecida. Ou seja, né? Que tipo de ética é essa? Como pensar uma ética como essa? E uma segunda consequência que traz a seguinte indagação, agora não do campo da ética, mas do campo da lógica. Se o ato de fim de análise é um ato de ruptura com a estrutura, com a lógica do significante, a ordem simbólica, qual é o estatuto de uma estrutura após o fim de análise? Qual é a lógica? Notem que essas questões colocam em andamento, né, a relação da psicanálise com os dois campos que estamos trabalhando até o momento, a lógica e a ética. O que é uma ética que supõe um suicídio do sujeito e que coloca como agente um objeto real, avesso a qualquer circulação, a qualquer dialética? O que é uma lógica que rompe com as coordenadas simbólicas, que são o simbólico, ele é o próprio elemento da lógica. Pois bem, é por essa razão que me parece que a passagem do seminário 15 ao seminário 16 é fundamental no ensino do Lacan, porque traz, entre outras coisas, modificações cruciais com relações com a lógica e com a ética. Considero que isso pode ser localizado de forma condensada naquilo que Lacan passa a referir como estrutura real. Ele vai dizer, a estrutura é real. Ou mais à frente, ele vai começar a falar sobre o inconsciente real. Bom, essa modificação está posta já no próprio título do seminário 16, né? De um outro, de um grande outro, ao pequeno outro, indicando aí uma modificação na noção de estrutura. E vai ser desenvolvido, né, com profundidade na teoria dos discursos
É uma teoria que já começa no seminário 16, mas que ela é estabelecida de fato no seminário 17, né? O avesso da psicanálise. Aqui entra um elemento novo no ensino de Lacan, é nesse momento que entra um elemento novo, que é a noção de escrita, letra. Ele inicia o seminário 16 indicando que a essência da psicanálise é um discurso sem fala. Há uma distinção fundamental entre fala e escrita, entre significante e letra. Bom, e é por aqui, então, que eu gostaria de articular, vou fazer isso também rapidamente, o terceiro termo dessa apresentação, a poética. Afinal, pô, falou tanto até agora, mas não falou nada da poética. Mas é exatamente nesse ponto de inserção que eu gostaria de introduzir a questão da poética. Não que a poética não estivesse presente no ensino do Lacan até esse momento, muito pelo contrário. Ela teve desde o início. Vejam só esse recorte que eu trouxe para vocês, lá de Função e Campo, que é o primeiro escrito, né, do começo do ensino do Lacan. A experiência psicanalítica descobriu no homem o imperativo do verbo e a lei que o formou à sua imagem. Ela maneja a função poética da linguagem para dar ao desejo dele sua mediação simbólica. A psicanálise maneja a função poética da linguagem para dar ao desejo dele sua mediação simbólica. Como está indicando essa citação, né? A poética, durante muito tempo, esteve vinculada, articulada no ensino do Lacan a essa mediação simbólica. Bom, isso vem exatamente do trabalho do mesmo Jacobson, que eu já citei para vocês, né? Que era um linguista, um formalista, que, aliás, foi ele que descobriu, numa biblioteca, se não me engano, em Paris, jogado lá o curso de linguística do Saussure. Foi ele que deu vazão, né, que deu circulação ao Saussure. E o Jacobson estabelece a função poética, né? Ele diz o que é a função poética, que é aquela que aparece quando há proeminência na mensagem. Numa comunicação, quando a proeminência é na mensagem e não no remetente, no contexto, no contato, no código ou no destinatário, está diante de uma função poética. E essa noção foi fundamental para o Lacan, porque nela o Lacan encontrou essas duas vertentes em ação no sujeito. A função poética é tanto uma manifestação da estrutura na língua, quanto traz uma escolha singular que cria algo. Por exemplo, curiosamente, no próprio título que vocês deram aos trabalhos, né, desse ano, é notadamente um título poético, né, porque é lógica, ética, poética. Há essa parte que se repete, né, nos três termos, sendo que o último termo compõe, né, ele compõe, não, ele contém o segundo termo, né, poética. O Jacobson fala dessa maneira da função poética. Ele está citando alguém, né, que diz assim: por que você sempre diz Joana e Margarida e nunca Margarida e Joana? Será porque prefere Joana a sua irmã gêmea? Ao que a pessoa responde: de modo algum. É só porque assim soa melhor. Numa sequência de nomes coordenados, na medida em que não interfira nenhum problema de hierarquia, a precedência do nome mais curto parece àquele que fala, sem que possa explicar,
dar melhor configuração à mensagem. Ele fala um outro caso. Uma moça costumava falar do horrendo Henrique. Por que horrendo? Ué, porque eu o detesto. Mas por que não terrível, medonho, assustador, repelente? Não sei por quê, mas horrendo vai melhor. Sem se dar conta, ela se aferrava ao recurso poético da paronomásia. Ou seja, na função poética, né, há tanto essa presença de uma estrutura da linguagem, como também algo que aparece como criação singular do sujeito. Mas eu escolhi esse momento, né, do seminário 16 e 17 como momento de virada para poder falar da poética, porque é nesse momento do ensino do Lacan que ele começa a trabalhar com a noção de estrutura real, na qual a estrutura ela é uma estrutura porque ela traz presente em si o real. Retomando os termos que nós usamos até agora, a fantasia é a resposta do sujeito à falta do campo do outro. Ou seja, não há esse dois que complete esse um. Não há significante do outro sexo que faça a cópula entre significantes. Portanto, não há relação sexual, não há proporção entre os sexos. A fantasia é a busca de escrever a relação sexual que não há. E ela escreve, assim, uma forma de gozo. E saliento, né, sublinho esse uma forma de gozo. A constituição do sujeito a encontramos no discurso do mestre, que Lacan também nomeou de discurso do inconsciente. Eu não sei se vocês têm em mente, né, se vocês conseguem recuperar mentalmente a maneira que ele formalizou o discurso do mestre, né, que no patamar de cima, ao significante S1, né, e S2, e embaixo, sujeito e objeto A. Ela implica a forma de gozo da fantasia, no patamar de baixo. No patamar de baixo, nós temos sujeito e objeto pequeno a. Portanto, o objeto passar ao lugar de agente, no ato analítico, no ato de fim de análise, nós encontramos no discurso do analista. Mas notem como aqui, o S1, no discurso do analista, ele vai para o lugar da produção. Há a produção, no fim de análise, de um S1 fora da lei. É um significante fora de série. Isso é, ao mesmo tempo, a retomada do significante com a estrutura, porém, a partir de uma noção de escrita, de letra. O S1, aqui no discurso do analista, se escreve como letra. É uma inscrição de gozo, não mais restrito ao gozo da fantasia. Estou sublinhando de novo esse né? Gozo. Não que se possa enumerar formas de gozo e dizer, né, as X formas de gozo. Isso é a mesma coisa, é como o sexo. O sexo só há um, e o outro. Esse outro não é enumerável. O outro sexo relativo, né, não é numerável. Ele não corresponde ao do S1, na posição de agente dominante. É a escrita, o desenho de uma borda no campo do saber S2, no lugar da verdade. Eu sei que essas referências que eu estou trazendo, elas podem ser muito áridas, né? Mas elas são todas referências que podem ser encontradas na formalização do discurso do analista, em que os elementos estão naqueles lugares. S1, então, portanto, é a escrita, o desenho de uma borda no campo do saber, S2, que está no lugar da verdade.
Vejam a forma como Lacan refere a isso em Leitura à Terra. E aqui eu estou indo para o final, tá, gente? Para a gente poder abrir. Ele diz assim: não é a letra litoral, mas propriamente, ou seja, figurando que um campo inteiro serve de fronteira para o outro, por serem eles estrangeiros, a ponto de não serem recíprocos. Ele está perguntando, não é a letra isso que faz isso, né? Que faz litoral? Aborda, ele diz assim, aborda no furo no saber. Não é isso que a letra desenha? Portanto, né? Aí não é mais Lacan dizendo, uma escrita da borda do furo do saber no lugar da verdade. E é nesse campo que então passa a se assentar, para Lacan, a maneira pela qual ele passa a referir a poética, a partir desse momento no seu ensino. Porque a linguagem, então, é também inscrição de gozo. Uma inscrição de gozo que, inclusive, ele encontra no seu próprio ato falho, né, quando ele cria o neologismo, a língua, né, ou la língua, que em francês apareceu para ele, não sei se vocês sabem disso, alguns devem saber, né, como um ato falho. No seminário 19, o saber do psicanalista, ele ia se referir a um dicionário Lalande, que é o dicionário que leva o sobrenome do autor, e ele falou Lalang. E ele passou a usar esse neologismo, né, como essa forma de falar da língua, a língua, né, a tradução literal é a língua, mas numa palavra só, mas que em francês traz esse lalá, né, lalá, como música, como essa marca sonora, como inscrição de um gozo. O real da língua, portanto, da língua, né, de la langue, o real de la langue, os discursos se apresentam como formas, então, de inscrição de gozo. Isso é muito importante, porque indica que no laço social, ou seja, né, os discursos eles fazem laço social. No laço social, ou seja, no campo da ética e da política, não há apenas uma forma de aparelhamento do gozo. Não há apenas uma forma de gozo. Há uma forma e outra. Bom, essa é a aposta da psicanálise. Né? A psicanálise, como experiência, faz essa aposta de que possa haver uma outra forma de gozo, ao final, uma outra forma de laço social, que implica tanto uma estrutura como uma ética. No entanto, e isso é importante, que toca a questão da poética, Lacan passa a dizer, como não é apenas a análise, né, que pode trazer isso, não é apenas a experiência psicanalítica. E ele toma todo o trabalho dele com Joyce, a partir dessa noção de uma nova posição da poética, a relação da letra com a escrita, para falar de um laço social dessa forma, de uma outra forma de gozo, que não seja do gozo, do um gozo da fantasia. Bom, eu vou ficar por aqui para poder abrir para a nossa conversa. Queria dizer que haveria muito mais a desenvolver sobre isso, né? O tema é muito abrangente e muito interessante, me instigou muito, mas eu acho que isso dá um pouco as linhas gerais aí para a gente poder conversar um pouco e tratar dessas questões. Nossa, muito feliz hoje, né, de começar uma apresentação como a de Ronaldo e agradecer muitíssimo esse caminho que você faz para que a gente comece um ano de estudo no Fórum Salvador.
Isso dá assim, um percurso nos seminários para gente ir ao estudo, né, desse tema, que é, como você disse, bem abrangente, mas também muito instigante, né? E assim, a sua fala instigou, animou, né? Eu acho que eu escrevi até bastante aqui, mas assim, lhe agradecer bastante e assim, lhe dizer que dá vontade de lhe convidar de novo, de novo e de novo, para que você venha e agora, quem sabe, presencialmente a gente possa lhe encontrar, né, em algum momento, mas teria algumas palavrinhas aqui, assim, para falar um pouco desse percurso, enquanto as pessoas pensam, né, como querem dialogar aí com o Ronaldo e aproveitar a apresentação, né, da presença dele, mas esse percurso, né, da lógica, do inconsciente, a lógica significante, né, que você traz aí para a gente, né, no início você falou que é uma lógica ocidental, né, e que está em crise. Se depois você puder falar um pouquinho sobre isso, que deixou também um pontinho aí, mas é tanta coisa, né? Mas assim, me chamou a atenção nesse momento que a gente vive, né? Assim, algumas questões. Então, mas que há uma singularidade desse discurso da psicanálise, né? É, bom, é, da lógica clássica, né? A lógica significante, isso que não é uma lógica clássica, né? E que em algum momento a gente pensa que lógica, né, comportaria isso, né, aí não entraria nessa questão de que lógica, mas isso que a psicanálise traz aí como algo, você diz uma lógica que não é a clássica, mas uma lógica polivalente, não é isso? É, que traz um rompimento, né, um furo, né, um rompimento aí epistêmico, né, no campo do conhecimento, essa questão do verdadeiro. Aí lembra Freud, né, a gente estava outro dia no cartel, não sei se meus amigos do cartel estão aqui, falando sobre a verdade mentirosa do sujeito, a verdade, né, a verdade como estrutura de ficção, isso tudo que traz em todos os casos clínicos de Freud, né, que a gente tem que fazer um esforço ali para sair de uma lógica clássica, para quem se aproxima da psicanálise poder adentrar a psicanálise, né? Sair dessa lógica da verdade, né? Que verdade? A verdade do sujeito, né? Que está aí posto desde o início. Então, quando você faz esse percurso, né? Isso que subverte a lógica cartesiana, né? Existo no meu pensamento, né? Que é a lógica de Descartes. Então, para sair do ser para o sujeito, né? Isso ficou para mim, né, bem importante, né, que a gente sai do ser para o sujeito. É, bom, eu não vou comentar tudo, mas eu gostaria muito de ir num ponto, né, que você passa da lógica do inconsciente à lógica do significante, e eu fiquei esperando você falar da lógica do real, né? É possível se falar numa lógica do real? Essa seria a minha pergunta para você neste momento, além de comentar um pouco é, esse, esse presente que você nos dá, assim, quando você faz esse percurso aí da lógica, da ética e da poética, né, de como chegar aí da ética à poética, né, que é, com a questão porque para mim fica, quando você fala disso que acontece numa experiência de análise, né? Onde o ato analítico, de alguma forma,
proporciona um corte nessa lógica da fantasia, né? Que nesse momento há algo aí que irrompe, né? Que aparece que é o objeto A, né? Que é algo que vai retornar, mas que algo se reduz a esse momento aí como é que você diz, do objeto A como resposta à falta do outro, e que é uma questão ética do sujeito. Achei muito precioso isso que você diz, né? Para pensar uma questão dessa experiência da análise e do final de análise, né? Então, esses comentários, tá? Abrir também para as questões, se você quiser comentar um pouco essas minhas questões, eu não vou me prolongar, Sim, falei até um pouquinho demais, mas tá, é, a gente já responde. apareceram diversas questões interessantes aí, né, a partir da sua fala. É, a primeira é essa, né, que eu fiz referência um momento de crise, né, da cultura ocidental, em que nós estamos vendo basicamente aonde estão chegando os usos do poder, né? Até onde podem levar a todas as manifestações, né, de extremismo, de violência, de guerras, momento em que as coisas de fato parecem estar chegando a um ponto extremo, né? É, e isso nos toca diretamente, porque é isso, né? A psicanálise também trata da relação é, constitutiva, né? Que é uma relação, como eu tentei transmitir para vocês, uma relação ética. Ao final das contas, a relação de cada sujeito, ela é uma relação constitutiva com o outro. Ela se marca, né, a cada experiência a partir dessa relação entre o singular de um sujeito e o universal da estrutura. E afinal das contas, me parece que todo o esforço de Lacan ao longo do seu ensino foi, claro, né, foi poder bem dizer o que é a experiência analítica, mas indicar como essa experiência ela tem uma direção, e que essa direção ela é ética, né? E que ela chega, como eu também tentei desenvolver com vocês, né? A um ponto que é o ponto de articulação de gozo. Como é que o laço social, né, ele se estabelece a partir de um aparelhamento de gozo nos discursos. E o que é pensar, né, uma forma de gozo, por exemplo, de um, de um tipo de constituição como a do discurso do mestre, né, uma posição como essa, do sujeito, na relação com o outro, né, no laço social, de uma outra, né, diferente disso, diferente dessa forma de gozo, em que há uma espécie né, de queda disso, né, de saída, de uma forma bastante específica de gozo, né, vinculado à estrutura da fantasia. Então, isso nos toca diretamente, né, a cada experiência analítica, afinal das contas, uma experiência profundamente ética, Hum. né? Ah, você recuperou também a questão da verdade, né, que é um tema fundamental. É curioso porque, se de alguma maneira, com a, com o advento da modernidade, né, com a filosofia de Descartes, a noção de verdade ela perde força, ou seja, por exemplo, no discurso da ciência, né, na ciência tal, as ciências duras, vamos chamar assim, a noção de verdade ela é completamente descartada, né? Não se usa a noção de verdade. Ela não se aplica à ciência.
Mas, curiosamente, Lacan nunca abriu mão dessa noção de verdade, mas ele a subverteu, né? E subverteu de duas formas. Ele trabalha a verdade nessas duas mesmas vertentes do sujeito. Ele trabalha a verdade nessas duas formas que você também mencionou, né, Célia? A partir exatamente dessas duas formas. Ele vai falar de uma verdade vinculada à, à vertente simbólica do sujeito, que é a verdade como ficção, essa verdade que surge da equivocação, né? Ou seja, é uma verdade que ela diz não do ser, mas de uma falta a ser do sujeito, e daí que ela se estabelece como a ficção, né? Da cadeia simbólica, né? Do significante, da relação do sujeito com o significante. Então, essa é a estrutura de ficção da verdade. E essa outra referência que você bem lembrou, né, da verdade mentirosa. Ele, ele fala, inclusive, para falar da questão do passe, né? Dar testemunho sobre a verdade mentirosa. Essa verdade mentirosa é essa verdade que pretende dar um ser ao sujeito, e é exatamente a sua posição na fantasia. Nós, clinicamente, experimentamos isso, né? Como essa posição ah, da fantasia, ela aparece como uma verdade para o sujeito. É uma interpretação, né, da sua posição no mundo, da sua relação com as coisas do mundo, parecendo como uma verdade. Só que ele vai, na minha interpretação, né, nessa expressão, ele provoca isso exatamente para falar do passe, né, como indicando a mentira dessa verdade, né, porque essa posição do sujeito, ela, ela pode cair. A direção de uma análise, inclusive, é essa, né, para que isso possa cair de uma forma contingente. Como você bem lembrou, né, Célia, gostei muito do texto que você apresentou no início, você fala disso, né, da contingência, do ato como contingente, não como necessário. Ah, e para falar então da lógica modal, né, já que a gente está falando do contingente e do necessário, a, a lógica do real, que você também perguntou, ela diz respeito ao impossível, né, que é outro termo da lógica modal, né? Por quê? Porque o impossível, ele passa nessa diferença que o Lacan passa a fazer entre fala e escrita, entre significante e letra, o impossível, que é o real, ou seja, a não relação sexual, né? Não há relação sexual, isso se escreve na estrutura. Isso é muito importante, eu considero muito importante. Lacan busca escrever, tem uma passagem da Colette Soler, agora eu não vou me lembrar em que livro, em que ela diz isso também com bastante precisão, de que se isso não pode ser, se não há relação sexual, né? Porque a fala, ela não faz relação sexual, a não relação sexual pode ser escrita. Não a relação sexual, mas a não relação sexual pode ser escrita. E isso é trazer, né, o impossível para dentro da estrutura. E é isso que me parece que o Lacan faz com a teoria dos discursos. Então, a teoria dos discursos considera um momento de novidade, né? Um passo adiante que o Lacan dá no seu ensino a partir dessas transformações.